Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, ficamos, de refresco, tivemos aí a quinta, a sexta, sem estar postando aula, devido ao feriado do dia 15, dia do professor, e na sexta a dona Neide deu de recesso. Bom, vamos iniciar mais uma semana, essa semana sem feriado, Hoje, dia 19, já estamos para mais da metade do mês de outubro. A nossa aula de hoje, ela é um pouco português e um pouco, produção de texto. Nós vamos abrir o nosso livro ativamente, quarto bimestre, na página 8. Nós, na última aula, fizemos uma interpretação da história em quadrinhos, Nós tivemos aí uma história em quadrinhos envolvendo Chico Bento, envolvendo a Rosinha, E também a história em quadrinho não deixa de ser um texto que precisa ser interpretado. Então, na página 8, no número 5, ainda é continuação da interpretação de texto lá da aula passada. Então, você tem a primeira pergunta aí, que é resposta pessoal. Na sua opinião, a que público essa, que história em quadrinhos se destina? Para quem? Para adulto, para criança, para jovem? Você vai dar a sua opinião. Bom, na leitura do texto, há uma progressão dos fatos narrados. Todo texto, ele segue uma ordem, Ele precisa ter o começo, ele precisa ter o meio e ele precisa ter o fim. Quando a tia, a professora, está ensinando o aluno a produzir uma historinha, essa historinha ela precisa ter o começo, precisa ter o meio e precisa ter o fim. Na medida que nós vamos para o segundo ano, para o terceiro ano, para o quarto ano, para o quinto ano, já começa a mudar um pouco essa fala. Nós quase não usamos mais do começo, meio e fim. Nós falamos que existe uma situação inicial, existe assim um momento, o clímax daquela história, o momento mágico daquela história, e existe o desfecho, que é o quê? O final dessa história. Então, no texto, nesse texto aí que nós acabamos de ver, tem uma situação inicial, tem uma complicação dentro do texto, tem o clímax, que é o fato, assim, o auge da história, e tem os desfecho. Eita. Aí, o que vai acontecer? Você vai enumerar quem é a situação inicial. Qual dessas opções é a situação inicial? Número 2, qual desses fatos aqui é a complicação? Número 3 e depois o número 4, tá? No número 7, você percebeu que na história em quadrinhos foram usados inúmeros recursos para dar sentido a ela. Bom, observe a maneira de falar do Chico Bento. Ele simplifica algumas palavras, Ele corta um pouquinho, Ao invés dele falar um exemplo, de falar você, ele fala o quê? O se. Então, ele tira, algumas letras. Às vezes, até nós mesmo, Está. Aí você só fala tá. Então, Chico Bento também, ele faz isso. Transcreva algumas palavras e a forma correta de pronunciar, tá? Então, Chico Bento, ele fala como? Você. Tá errado. É o quê? Você. Para você. Outra, ele fala olá. Não é olá, é olha. Tá? E você vai procurar lá no texto alguma dessas palavras, você vai escrever e depois você vai escrever a forma correta. Bom, nós na página 9, nós vamos falar sobre o nível da linguagem, Nós já sabemos que a linguagem, ela pode ser informal, como ela pode ser uma linguagem formal. Informal é aquela linguagem que você coloca a gíria, que você come, numa linguagem bem popular, algumas letras, Você pode usar essa linguagem informal. Agora, a linguagem formal, não.
É aquela linguagem, né, que o telejornal usa, né, aquela coisa assim corretíssima, sem gíria, sem brincadeira, sem nada. Então aí nós temos aí o nível informal, é uma linguagem coloquial, é a forma de falar que a maioria das pessoas utiliza no seu cotidiano. Com quem? Com seus amigos, com a sua família. É um jeito espontâneo de falar sem se preocupar com regras da língua, tá? Mas já a linguagem formal, ela é diferente. Ela precisa ser uma linguagem padrão. Ela é utilizada em situações formais, com maior cuidado e rigor no uso do vocabulário e das regras. Você pode ver, né, na televisão, nos telejornais, né, quando alguém está transmitindo uma notícia, eles tentam fazer o máximo para falar corretamente, tá? Essa linguagem é uma linguagem formal, estabelecidas pela gramática. Muitas das vezes, quando nós estamos falando, né, nós comemos alguma letra, falamos alguma gíria, nos atropelamos, né, e até fazemos menções em situações, né, que às vezes vira moda. E o né, o ok. Mas essa linguagem, ela é uma linguagem informal. Agora, a linguagem formal não pode. Quando a tia inicia, né? Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Então, isso é uma linguagem informal. Bom, número 8. Na história em quadrinho, os formatos dos balões e das palavras têm suas especificidades. Observe os quadrinhos a seguir. Nós já aprendemos também, né? Eu acredito que vocês já aprenderam que nas histórias em quadrinhos existe o balão da fala, o balão do pensamento, o balão que indica que o personagem está com raiva, com medo, né? Então daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de balões. Os balões foram traçados de formas diferentes. Qual o significado de cada traçado? Se você sabe, olha aí, né? O balão, né? O onduladinho, ele é usado para quando a pessoa está o quê? Nervosa, com raiva. O personagem, olha aí o personagem, tá? Qual o significado de cada traçado? E o segundo é quando acontece o quê? Provavelmente alguém levou um soco, né? Bom, as expressões escritas nos balões apresentam forma de chamar a atenção do leitor sobre a reação das personagens. Explique, então você vai explicar. Eu já falei lá em cima que o primeiro é de raiva, né? Que a pessoa tá nervosa. E o segundo, provavelmente alguém levou um soco, né? Um barulho. Então você vai dizer aí pra mim, tá? Observe os balões no quadrinho, olha lá, a seguir, e estabeleça as diferenças entre ele, do primeiro e do segundo. O primeiro é mamão com açúcar, né? Indica o quê? Que alguém está falando. E o segundo indica o quê? Essa ondinha aí, tá? Tá significando o quê? Um som, né? Que som é esse? O miado dos gatos. A página 10, a página 11 também vai falar, vai dar continuidade ao texto, a história em quadrinhos, tá bom? Então, a professora Georgette não vai ler as duas páginas, tá? Vocês estarão lendo a página 10, a página 11 e vocês vão responder para mim. Na página 11, no número 13, pesquisa o significado do verbete. O que é verbete? É uma palavra. Ela dentro de um dicionário, nós usamos como verbete, tá? Paquerar. O que significa paquerar? Então você vai lá no dicionário, ou então você vai lá no Google e vai me dizer, escrever aqui qual é o significado de paquerar, tá? Ainda tem algumas questões que vai mandar você voltar ao título da história, justifique o uso, por que está dentro do parêntese, por que usou o parêntese
lá no título da leitura. Geralmente a gente usa o parente, né? Para o quê? Para destacar, para chamar a atenção de alguma coisa. Na questão de número 11, da página 11, tem aí, né? Leia o desfecho da história. Olha aí. Minha namorada, não, tá? Qual o recurso visual utilizado, né, pelo quadrinista para expressar a forte dor de cabeça que o primo está sentindo? Essa estrelinha aí em cima da cabeça dele, né? Isso aí foi a maneira, né, que o quadrinista resolveu colocar para identificar a forte dor de cabeça. Na página de número 12, nós temos aí o gênero textual, produção de texto, tá? História em quadrinhos. Então nós vamos ver que geralmente a história, o gênero textual, em que a narração ocorre quadro a quadro. Então você vai ter que seguir a ordem dos quadradinhos. Apresenta característica própria, como personagens, espaço, tempo e uma sequência de ações. Combina a linguagem verbal, a linguagem escrita ou a linguagem falada. E a linguagem não, né? Porque nós temos aí os quadrinhos, né? Igual nós tivemos ali do barulho, que provavelmente alguém usou, levou um soco. Então ali você sabe que aconteceu algo, mas não houve escrita. Nós falamos que é uma onomatopeia, né? Aquilo ali está significando um barulho. Utiliza outros recursos visuais como formatos variados de balões, letras e tipos e tamanhos variados. Traçados que indicam o movimento e os próprios quadros que contêm as imagens que podem ser de tamanhos diferentes. Aí nós temos aí, tá? Linguagem e sentido. Nós temos aí, né, a fala, temos aí pensamento, grito, né, a fala de mais de um personagem, a personagem está cantando, então teve uma ideia, e depois, de acordo, vocês vão responder a página de número 13, ok? Vocês vão dizer para mim se a linguagem, tá? Vocês vão estar traduzindo em linguagem verbal as imagens transmitidas pelas imagens a seguir. Proibido o quê? Fumar, silêncio, jogue lixo no lixo, né? E depois você vai dizer se ela é verbal ou se ela é não verbal, ok? Então, uma boa semana para vocês. Estamos iniciando uma boa semana para vocês e fiquem com Deus.